falou pro pau de fita ser rodado? Quem falou que o saci, em vez de andar, pula agitado? Quem falou que a cuca assusta a gente no escuro? Quem falou que água mole em pedra dura vai batendo até faz foro? Quem falou? Quem falou? Se não sabe quem falou que a história começou tão antigo que apagou, então é folclore. Se não sabe quem falou que a história começou tão antigo que apagou, então é folclore. Pessoal, desde o começo desta temporada estamos conversando sobre esse assunto, folclore. Pode ser que você não tenha na sua casa um armário fantástico, que a sua avó tenha deixado objetos maravilhosos lá dentro, mas não impede que você aprenda sobre esse assunto. A primeira coisa que tem a ver com folclore, para você saber se uma coisa é folclore mesmo, estava falada agora nessa música que a gente acabou de cantar, que é folclore é uma coisa anônima. Não se sabe quem criou, da onde veio, não tem assim um autor. Quem foi que inventou a história do Saci? Ninguém sabe, porque é um monte de história que se mistura, é um monte de coisa. A cuca, da onde que veio a cuca? Vem um pouco dos africanos, vem um pouco dos indígenas, vem um pouco dos portugueses. Essa é uma coisa fundamental para ser folclore, tem que ser anônima. Aí você fala, Cris, mas essas coisas todas que você sabe, não vai dar pra eu saber porque eu não estou com um armário fantástico na minha casa. Para isso, existe uma coisa chamada livros. E hoje eu vim aqui falar de alguns livros. Por exemplo, se você quer saber de folclore, um livro importante ou um autor importante para a gente ler é este sujeito chamado Monteiro Lobato. Terei que fazer uma pequena ressalva, porque é o seguinte, o Monteiro Lobato, ele escreveu esses livros há muito tempo, assim, há mais de 100 anos, eu acho. Nem sei exatamente, mas é muito, muito tempo. Naquela época, a visão que eles tinham do mundo, das pessoas, era um pouco complicada. Por exemplo, eles chamavam pessoas que foram escravizadas de escravos. Hoje em dia a gente já não chama mais assim, a gente entende que elas eram pessoas que tinham a vida delas e foram escravizadas. Elas não nasceram escravos, elas não são escravas. Então tem um monte dessas coisas, de uma visão de mundo um pouquinho complicada, que aparece nos livros do Monteiro Lobato. Mas não dá para negar que ele foi muito, muito importante, porque ele recolheu um monte de histórias, ele sabia um monte de coisas, e ele foi a principal pessoa que fez com que essas histórias, que antes eram de assombrações, de uns bichos assim meio estranhos, meio perigosões, chegassem até as crianças. Aí teve programa de televisão, né, um monte de coisa que vocês podem procurar saber. Outra pessoa que eu quero que vocês procurem é esse sujeito que chama Marco Aurélio. Ele tem vários livros, ele é um professor muito legal, muito inteligente, ele sabe de mitologia, de contos, e ele sabe várias coisas sobre folclore. Por exemplo, esse livro aqui se chama Contos Folclóricos Brasileiros. São contos folclóricos. Por que são contos folclóricos? Número 1, porque são contos anônimos. Agora a gente vai para o ponto número 2 da nossa aulinha de folclore. Preparados? 1, 2, 3, e... Quando foi que o Boto se mudou pro Rio? Quando foi? Quando foi que tava em pé saco vazio? Quando foi? Quando as cestas começaram a ser de palha? Quando foi? Que bater lá na madeira faz sumir o que atrapalha? Quando foi? Quando foi? Se não sabe quando foi que a história começou, tão antigo que apagou, então é folclore. Se não sabe quando foi que a história começou,
tão antigo que apagou. Então é folclore. A primeira coisa que nós falamos lá atrás é que tem que ser anônima a coisa para ser folclórica. Nesta segunda parte, o que nós estamos falando na letra da música? Que a gente não pode saber quando isto começou. Se você sabe, por exemplo, quando surgiu uma prática, por exemplo, de fazer cestas de palha. Ah, eu sei quando, foi naquele ano, naquela cidade, não é folclore. Folclore é um negócio que você tem que ter apagado, assim. As areias do tempo tem que ter apagado o seu início. Ai, que folclórico, poético que ele foi agora. Entenderam? Então, vai acompanhando. Tem que ser anônimo, atemporal, né? A gente não pode saber quando começou. E vou falar de mais um livro que também você pode saber coisa. Outro autor maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É este cara, chama Ricardo Azevedo. Ele tem um monte de livros, de contos, de adivinhas, porque no folclore tem muitas coisas, a gente não falou nessa temporada, mas quem sabe na outra a gente vai falar de adivinhas, de ditados populares. Ele tem vários livros sobre isso, todos muito legais, muito divertidos, com ilustrações muito lindas. Então, já falamos de Monteiro Lobato, falamos de Marco Aurélio, agora falamos de Ricardo Azevedo, e esses aqui eu vou guardar para depois, porque esses são mais para professores, mas crianças também podem aprender, obviamente. Ok? Podemos seguir. 1, 2, 3 e... Se um conto foi passado de livro em livro e não de boca em boca, se um pano foi feito numa grande fábrica e serve a muitas roupas, se lá no passado sua avó fazia, mas ninguém hoje faz, folclore não é mais, folclore não é mais, folclore não é mais, folclore não é mais. De cruzado o tempo, esquecer quem inventou, morar lá dentro do povo para ser folclore. Ter cruzado o tempo, esquecer quem inventou, morar lá dentro do povo para ser folclore. Temos aqui mais duas últimas informações para você checar se uma coisa é folclórica ou não. Tem que ter cruzado o tempo. O que isso significa? Se é uma coisa que se fazia no passado, mas hoje não se faz mais, não é folclórico. Porque ele tem que ter atravessado o tempo. As pessoas têm que continuar contando a história do Saci para o Saci ser folclórico. Tem que continuar fazendo aquela cesta lá para ser folclórico. E a última coisinha que eu quero falar, que eu falei ali na música, né? Se um pano foi feito numa grande fábrica e serve para muitas roupas, não é folclórico. Por quê? Quando a gente faz uma coisa várias parecidinhas, que a gente diz em série, não é folclórica. A coisa do folclore, ela é individual, feita ali pela mão. Uma não é igual à outra. Então é só feitinha aquela coisa que faz na fábrica, não é folclórica. Então, tem que ser anônimo, a gente não pode saber quem foi que inventou. Tem que ter cruzado o tempo, a gente não pode saber quando começou e tem que ser assim, personalizado. Agora, antes de terminar, vou dar uma diquinha para você que é adulto e está assistindo esse programa e quer saber um pouco sobre folclore. Quem você tem que ler muito? Esta pessoa com esse livro bem fininho. Olha o outro livro dele que ele tem que é bem fininho também. Olha como ele gostava de escrever. Um sujeito que fez uma coisa muito legal. Ele saiu aí pelo Brasil catalogando um monte de coisa. Comida, superstição, história, conto, os mitos folclóricos. Ele se chama Luiz da Câmara Cascudo. Imagina que a pessoa tem o sobrenome Cascudo. Eu não queria chamar Cascudo. Ah, eu queria. Simone Julian Cascudo. Ia ficar bom. Aí ela escreveu grandes livros bem grossos sobre tocar flauta. Um sobre tocar flauta, outro saxofone, outro... que mais se toca? Clarinete, apito. Um grande tratado dos apitos. Campainha. Então, o Câmara Cascudo é maravilhosíssimo. E tem também este livro aqui, ó. Que esse livro é mais novo. Quem juntou foi uma moça chamada Januária Cristina Alves. Ela fez este livro. E esse livro foi, inclusive, inspiração para uma série da Netflix, que fala sobre folclore.
Então, se você quer saber mais, se você é adulto, pega esses. Pra criança não é muito bom, porque é um monte de texto, às vezes tem umas palavras esquisitas. Mas, se você é um adulto e tá querendo saber desse assunto, procure nesses livros. Querendo saber mais, assista toda a série dessa segunda temporada, que você vai aprender muito, muito, muito sobre o folclore. Podemos acabar, ok? Ok. Como que a gente faz? Aqui. Ter cruzado o tempo, esquecer quem inventou, morar lá dentro do povo, para ser folclorioso. Ter cruzado o tempo, esquecer quem inventou, morar lá dentro do povo, para ser folclorioso. E para desencantá-la do sangue uma gota só, ou reza forte de padre, ou tirar do seu gogó o freio que aparece nas noites que o